Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero fazer uma correção. No fim do louvor eu falei assim que estava em Efésios 2, na verdade é Romanos 2. Diz que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Amém? Quantos estão felizes hoje? Amém? Por estar aqui. Irmãos, eu acredito que o Espírito Santo vai falar muito forte com a igreja hoje. Aliás, a gente não pode esperar nada menos disso quando nós tentamos ouvir a voz do Espírito, não é verdade? Para que Ele possa nos conduzir a trazer à igreja uma mensagem que vai trazer renovo, que vai trazer reflexão. E muitas das vezes essa palavra pode até confrontar, porque é o que a palavra do Senhor faz. Ela realmente nos confronta, porque ela faz nós enxergar que realmente todos nós temos tantas coisas a mudar, que todos nós temos que melhorar cada dia mais, não é verdade? Então, antes de começar, eu queria orar mais uma vez, pedindo que o Senhor possa realmente me usar e que Ele possa trazer também revelação ao seu coração. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder estar aqui, de poder, Pai, ministrar a Tua palavra, Deus. Meu Deus, eu me lembro tantas vezes, eu via pregadores, muitas vezes mais jovens do que eu, pregando, Pai, e queimava no meu coração, e eu dizia, eu não sou capaz. Mas, Senhor, eu aprendi, Pai, que, na verdade, aquele que capacita é o Senhor, e o Senhor usa quem quer. Então, Pai, abençoe essa mensagem, essa palavra, que ela possa, Senhor, verdadeiramente entrar no nosso coração como uma espada, Pai, da verdade. Cortando, Pai, e tirando todo o engano do inimigo. Que ela possa, Pai, tirar toda mentira do inimigo, Pai, que nós possamos, Senhor, com mais clareza ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus, aleluia. Eu quero pedir que o Gleber coloque ali na tela, João 1, eu quero ler 5 capítulos, do 1 ao 5 com os irmãos, e a palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fala assim: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Versículo 12, por favor. Ele estava no princípio com Deus. Mais uma vez, o escritor está lembrando a gente. Ele estava lá no começo de tudo. Lá no início. Antes que cada um de nós existisse, o verbo que é Jesus, ele estava lá. E agora no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos repetir só essa parte aqui, ó. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia, Jesus. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amados, aqui está dizendo que Ele é a luz dos homens. E dentro do nosso coração, quando não habita esse que veio, aquele que estava lá no início, a palavra nós acabamos de ler, sem Ele nada poderia ter sido feito. Jesus. Irmãos, o que eu posso dizer sobre o nosso Salvador? O que nós podemos dizer diante disso? Porque eu imagino Jesus lá no céu muito confortável, não é verdade? Assentado ao lado do Pai, com os santos anjos ali. E aí o Pai faz um pedido para ele. O Pai fala assim: meu filho, eu tenho um plano sublime. A minha aliança com os seres humanos, ela foi meio que prejudicada. Havia uma conexão, mas como nós podemos ler na palavra de Deus, só havia o sacerdote que tinha esse privilégio, na verdade, de poder realmente falar com o Senhor face a face. E aí Deus, ele vira e ele fala assim: eu preciso restaurar essa aliança, porque eu tenho o desejo de
que a minha igreja tenha intimidade. Eu tenho um desejo de que minha igreja consiga me conhecer de perto. Que a minha igreja consiga realmente tocar em mim e o poder da minha grandeza. Então ele vai e fala: filho, eu preciso que você desça lá. Agora eu quero pedir que o Glória abra aí Hebreus 10, versículo 1. Eu vou ler o 1 e depois eu vou ler do 5 ao 7 com os irmãos. E olha o que a palavra diz, ó. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Aqui, o escritor está falando, na verdade, de uma lei que já nesse tempo já havia passado. E ela era apenas algo muito pequeno comparado àquilo que Deus ia fazer. Porque ninguém viu a glória de Jesus. Até então, quando havia lei. Eles viram a glória do Pai. Eles viram manifestações. Mas o melhor mesmo ainda estava por vir. Diga assim, o melhor estava por vir. Aleluia. Não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Não tinha como. E o Senhor, Ele tinha algo perfeito para nós. Então Ele enviou aquele que era perfeito. Aquele que habitou e andou entre nós como um exemplo. Ele falou assim: eu preciso de enviar o meu filho amado. E o verbo, a verdade, aquele que estava no início de tudo, ele falou assim: Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez, eu quero te lembrar. Eis-me aqui. E esse é um exemplo que Jesus nos deixa para a igreja de hoje. Nós precisamos de falar assim: Senhor, eis-me aqui. E aqui no versículo 5 nós conseguimos ver o que Jesus disse ao Pai. Olha, por isso ao entrar no mundo Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes. Era raso demais. Porque a palavra de Deus nos ensina que no Antigo Testamento nossos pecados eles eram encobertos, mas eles estavam lá. Irmãos, naquela época não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo ele não habitava dentro das pessoas. Mas o Espírito Santo ele era sobre as pessoas. Não é verdade, pastor? Ele estava sobre as pessoas. E então o Senhor fala assim: eu preciso de aperfeiçoar algo. Eu preciso aperfeiçoar algo. Então ele fala: ó, sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Corpo pelo qual Jesus, ele sabia que iria ser moído por causa de nós. Porque tinha que ter derramamento de sangue. Amados, nós não podemos esquecer que nosso Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue numa cruz por nós. Amados, e quantas vezes nós levamos isso em vão? Quantas vezes? Você sabe o que é levar isso em vão? O sangue do Senhor derramado é quando você tem noção, quando você já conheceu a palavra do Senhor, você já provou do dom celestial, você já foi iluminado, você já teve participação com o Espírito Santo, você já provou da boa palavra do Senhor e dos poderes vindouros. Mas você vai lá e você peca tranquilamente. Quando se perde o temor. É igual fala em Provérbios, o temor ele é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Tema a Deus. Porque Jesus ele virou para o Pai e falou assim: o Senhor preparou um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos, versículo 6. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, aqui nós vemos Jesus, ele criou uma solução. Então ele falou assim: ó, então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus ele viu que Deus ele já não estava mais satisfeito com os holocaustos. Você sabe por quê? O sangue de bois, o sangue de bodes, como se você continuar lendo em Hebreus 10, não era suficiente.
Então o Pai vai, Ele prepara um corpo perfeito. Jesus que é o nosso exemplo. Jesus que é aquele que eu até ministrei durante o louvor, que nós precisamos de contemplar a Jesus, olhar para Ele, para que nós possamos então ser transformados. E nesse corpo Ele veio com perfeição. E Ele mostrou para os seres humanos, é possível. Ele está dizendo hoje para a igreja, igreja, é possível você ser igreja, mas apenas se você estiver olhando para mim. É possível você ser igreja da maneira que eu preciso, se você permanecer em mim. Porque eu sou a videira verdadeira. E todo ramo que permanece em mim, esse produz muito fruto. Aleluia. Então o nosso Pai que está no céu, Ele quis restaurar o relacionamento com a humanidade. Então Ele decide enviar seu Filho unigênito. E Jesus simplesmente diz assim: eis aqui meu Pai. Eu estou aqui, eu vou lá, eu vou me entregar pela vida do Bruno. Eu vou me entregar pela vida do pastor Glauber, do pastor Sérgio, do Sérgio Filho, do Alex. Você sabe por quê? Vai valer a pena. Eu tenho a certeza que vai valer a pena, porque eu vou deixar escrito na minha palavra, para eles poderem entender que não me custou nada, eu não pus dificuldade em nada. E em João 1,14 fala assim que: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus amados, hoje, como igreja, como filhos, nós temos que ser pessoas unidas, nós temos que estar unidos em um só propósito, porque a igreja ela não pode andar de qualquer jeito. Nós não podemos querer viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós não podemos esperar ser igreja apenas nos dias de domingo, nos dias que tem vigília, nos dias que tem algum evento na igreja. Isso não é ser cristão. E se tem uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Ele falou assim: olha, eu preciso de uma igreja com propósito. Esse é o primeiro ponto que eu quero focar aqui agora. Propósito. Será que nós temos tido um alvo? Porque também em Filipenses 3, Paulo, ele fala assim, e deixando as coisas que ficam para trás, eu olho para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Nós temos que ter direção, irmãos. A igreja precisa de ter uma direção. Você sabe, é tão fácil a gente às vezes cair na zona de conforto. Até eu caí nesse pecado antes também. Quando eu vim aqui fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Sabe, às vezes nós achamos que porque alguém está aqui em cima do púlpito, ele é a igreja. Às vezes nós achamos que porque a pessoa está pregando, ela é a igreja. Isso não é ser igreja. Isso faz parte, mas vai muito mais além do que isso. Igual nós falamos, Jesus ele desceu aqui para restaurar uma aliança que Ele tem conosco, para restaurar o relacionamento que havia sido quebrado a partir do momento que o pecado entrou no mundo, e por muitos mil anos o homem ele sofreu esse mal. Mas hoje a igreja ela tem um propósito, e é muito mais fácil cumprir esse propósito. Já não é através de leis e ordenanças, irmãos. O Senhor ele está dizendo assim: igreja, viva na minha presença. Viva na minha presença. É por isso que eu deixei o meu Espírito Santo, como diz em João 16, vos convém que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o meu Espírito. E hoje esse Espírito, irmãos, ele é um selo em nós. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, diz a palavra. Ele é a garantia da nossa herança. Você quer saber se você é salvo? Peça que o Espírito Santo testifique no seu coração. E quando ele testificar, você vai ter plena convicção disso. E Jesus, ele deixou um mandamento, aonde ele menciona em Marcos 12, ele fala assim, o segundo e maior mandamento é que você ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque fazendo isso, nós vamos fazer como Jesus. Nós vamos ter compaixão das multidões. Amados, existe uma multidão lá fora que está morrendo. Existem pessoas morrendo, indo direto para o inferno, sem oportunidade, sem chance de arrependimento. Será que quantas vezes que a igreja, por não ter propósito, deixou de representar o reino de Deus lá fora?
por estar andando de qualquer jeito. Quantas vezes nós temos deixado de representar o amor de Jesus, o abraço que alguém precisa, o consolo que alguém precisa, o descanso que alguém precisa, muitas vezes. E em Mateus 9, a partir do versículo 36, Jesus ele vê uma multidão, e ele vê uma multidão que está, ele se compadeceu dela, porque elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então no versículo 37 ele fala, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus está procurando a igreja que quer trabalhar. Deus está procurando a igreja que quer avançar. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que está tranquilo? As cadeiras estão vazias nesse lugar? Será que é isso que Deus tem para nós? Não é. O Senhor está procurando pessoas que vão trabalhar para Ele. Mas um trabalho totalmente diferente, porque o Senhor ele já não chama nós mais de servos, mas Ele nos chama de amigo. Ele quer ser seu amigo. Essa aliança que Ele fez conosco é para que nós possamos ser amigos deles, íntimo do Espírito Santo, do Pai e do Filho. E nós temos que ter como esse propósito, esse mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, porque quando Ele se entrega naquela cruz, igual eu quero repetir, ele falou assim, vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena. O nosso foco, irmãos, não pode ser apenas trabalho, lazer, as nossas coisas cotidianas, não pode ser. Nós temos que ter um propósito. E a segunda coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que todo cristão ele tem que ter a sua vocação em ação. Precisamos de carregar o ID, tem que ser algo que venha queimar no nosso interior. Tem que ser algo que nós vamos almejar mais do que as coisas desse lugar. Tem que ser. Precisamos carregar o ID. Só assim nós seremos obedientes. Porque a obediência é uma característica que o Senhor está também buscando na igreja. Lembra, propósito, vocação. Todos nós temos um talento, irmãos, para ser usado aqui no reino de Deus. Às vezes você vem aqui no culto todos os domingos e você acha que você está bem aí no banco. E algumas pessoas acham que você ter talento é você poder cantar, é você poder tocar um instrumento, é você poder pegar um microfone, talvez abrir um culto, fazer um dízimo, uma oferta ou até mesmo pregar. Mas não é. Cada um de nós temos uma característica, porque a palavra de Deus diz assim que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, você sabe o que Deus fez? Existe uma noiva, que somos nós. Essa noiva tem um corpo, que somos nós. Então Ele vai e Ele distribui a cada um talento, para que ele possa ser usado. Então você precisa descobrir a sua vocação. Você precisa de fazer algo que Jesus diz, antes de Jesus partir. Olha o que Jesus diz, em Marcos 16, versículo 14 ao 18. Vamos ler a palavra. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Olha, eu quero te falar uma coisa, isso aqui é uma mesa. Quando nós nos reunimos como igreja, aqui nos cultos, nós estamos assentados numa mesa, meus irmãos. E existe um alimento, que nós precisamos de quê? De alimentar dele, para que nós possamos então fazer o que Jesus vai continuar aqui dizendo. Olha, a palavra de Deus diz assim, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Eu quero parar aí. Algumas pessoas veem Jesus ainda morto. Algumas pessoas não conseguem ver que Jesus não é aquele que simplesmente morreu e acabou. Algumas pessoas, eles se veem ao Evangelho, eles aceitam a Jesus, são salvos, mas eles acham que acabou ali. Quando se levanta uma situação, eles esquecem, meu Jesus ressuscitou. Quando a coisa não dá muito certa para a vida dele, ele fala, ele esquece que Jesus ressuscitou. Irmãos, o poder que ressuscitou Jesus, que é do Espírito Santo, está com você. Lembra que o seu Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Ele está procurando aqueles que vão calçar nos seus pés o ID,
aqueles que vão levar o evangelho. Vamos ler o versículo 15. A palavra de Deus fala assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Eu lembro, eu estava trabalhando tanto esses dias. Eu passei quase 2 anos trabalhando. Eles espremeram o Alex. Eles tiraram a minha força, como você dá uma espremida numa laranja, que até o bagaço sai para fora. Era como eu estava, todo esbagaçado, gente. Mas, meus irmãos, eu lembro que eu estava naquele trabalho e foi um dos dias em que eu mais me vi cheio do Espírito Santo. Eu falava assim: Deus, tem algo aqui dentro de mim borbulhando. Era essa fonte de água viva que estava dentro de mim. Eu falava: Deus, tudo bem que eu não tenho muito tempo, não é, para poder sair e pregar no evangelho, talvez estar na praça. Mas, meus irmãos, cada homem daquele trabalho ouviu falar que Jesus ama ele. Cada pessoa daquele lugar ouviu falar assim: olha, eu não sei o que você está passando, mas o Deus que eu conheço, Ele está vivo. Ele morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Aleluia. E, meus irmãos, eu lembro de pregar a palavra de Deus. Eu falei: Deus, eu preciso de pregar, não importa onde eu estou. Talvez você fale: mas eu não tenho possibilidade de sair para evangelizar. Eu trabalho 12 horas por dia. Meu irmão, pregue a palavra de Deus. Você pregar também não é apenas das coisas que você fala de Jesus, é o seu exemplo que você deixa. Isso é ser igreja. Uma igreja que tem propósito, uma igreja que tem uma vocação de buscar em Deus aquilo que Ele é em Cristo Jesus. Uma igreja que entendeu que tem um chamado. Pregar a palavra, meu irmão, prega, seja luz. Você ser exemplo é quando as pessoas estão vendo algo que não agrada ao Senhor no meu trabalho. Eu não estou falando isso para me gloriar, não, irmãos. Muito pelo contrário. Eu fui escravo de vídeos e imagens que mata muito homem hoje. Por muitos anos eu fui escravo da pornografia. Mas, irmãos, um dia, como diz em João 8, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. E essa verdade é a palavra do Senhor. E, meus irmãos, eu lembro que os rapazes viam muitos vídeos pornográficos no trabalho. Mas quando o Alex chegava, eles falavam: epa, chegou aí o pregador, mano. Oh, não, Alex, não vem aqui não, mano. Isso aqui não é para você. As pessoas estavam vendo algo de diferente. As pessoas têm visto algo em você, algo que te diferencia, porque hoje o que nós mais temos é a igreja se amoldando ao mundo. É as pessoas olhar para o outro e falar assim: mano, você é crente, velho? Nossa, eu não sabia. O camarada já convive com o cara, já tem anos, mas não sabe que é cristão. Irmãos, isso não é ser igreja. Uma igreja, ela usa o seu propósito todos os dias, todas as horas. Não importa onde você está, você vai ser o diferencial lá fora, para que pessoas possam vir a Jesus. Lembrando, em Mateus 9, Jesus, ele se compadece daquelas pessoas. Elas estavam aflitas, elas estavam cansadas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus falou assim: meu Deus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, são poucos trabalhadores, mas ainda tem na terra aqueles que buscam a vontade do Senhor. Amém? Ainda tem na terra, sobre a terra, aqueles que temem a Deus. Ainda tem na terra aqueles que chamam pelo meu nome. Ainda tem, irmãos. Eu sei que talvez a nossa igreja não está cheia, mas é muito óbvio que Deus está mudando esse ambiente. Deus está mudando a nossa história. Irmãos, a fé ela é a certeza das coisas que você não vê e convicção de fatos que ainda não aconteceram. Coisas que vão acontecer nesse lugar, esse lugar vai encher. Você sabe por quê? O Espírito Santo vai se tornar manifesto nesse lugar de tal forma que as pessoas vão falar: olha, eu não sei o que tem lá, mas eu vou voltar. Eu não sei o que tem lá, mas aquela igreja lá está fazendo a diferença. Mas a igreja também aqui dentro precisa de entender, precisa de carregar o propósito e a sua vocação. Vamos continuar lendo. Então, no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 17: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. E o 18: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal.
Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, beberem coisas mortíferas. Irmãos, quantos laços o inimigo não tem lançado sobre as nossas vidas? Para nós cristãos, ser cristão ele não é fácil. Não é fácil ser cristão às vezes. Às vezes nós somos discriminados. A pessoa nem sabe por que não gosta de você, mas é porque existe uma luz em você que brilha mais alto, que brilha mais forte. E você não pode deixar de carregar o ID por causa disso. Você não pode deixar de carregar o ID, sabe? Eu trabalhei em trabalhos antes, aonde eles requeriam que eu trabalhasse 7 dias por semana. E eu cheguei a um ponto que eu disse assim, Senhor, é o seguinte, se for preciso eu perder esse trabalho, eu vou perder, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que é o meu chamado. Eu não vou deixar de estar junto com meus irmãos, de ministrar louvores a Ti, por causa que eu tenho que trabalhar. Não, o trabalho vai ficar em segundo plano. Você sabe por quê? Aquele que provê na minha casa é o Senhor. Eles podem até ter preparado algo mortífero para mim. Eu perdi meu trabalho por causa disso. Muitas pessoas não sabem. E foi um dos tempos onde eu fui muito confrontado, porque eu tive medo. Mas em meio àquela situação, Deus falou assim, olha, não tenha medo. Mesmo que você beber algo mortífero, mesmo que você passar por uma situação por causa do meu nome, eu vou te honrar. E Deus abriu uma porta maior na minha vida, irmãos. Você não precisa de deixar de vir à igreja, você não precisa de deixar... peraí. E a igreja? Como assim? Mas eu sou a igreja, meus irmãos. O corpo tem que andar junto. O corpo, ele tem que estar unido. O Senhor diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Agora só o pastor prega? Mas e se você falar assim, não sou pregador, e agora, amados? Todos nós temos um talento. Talvez você é aquela pessoa que fica ali na porta da entrada e você tem um sorriso no rosto. Talvez a pessoa que está entrando por essa porta dentro, na casa dela, essa pessoa só sabe apanhar. Talvez é uma mulher que só apanha do marido. Talvez é uma mulher que só sofre insultos o dia todo. Talvez é um adolescente que tem sofrido bullying na escola toda. Mas aí você olha para aquele sorriso, minha querida. Você é bem-vinda. Você está pregando a palavra de Deus. Você sabe por que você está amando? Paulo ele fala assim, de que adianta eu profetizar? De que adianta eu conseguir fazer milagres, falar em línguas? Ter o dom da cura? Ser mestre da palavra? Se eu não tiver o amor, eu nada serei. Porque é esse amor que o Pai está procurando. E quando você ama o Pai, porque Jesus ele fala assim, disso depende toda a lei e os profetas. Você amará o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você amará Ele com todo o seu conhecimento e com toda a sua força. Quando você ama o Senhor dessa maneira, você entende o segundo maior mandamento, que é amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Você vai amar a Deus, o Espírito Santo ele vai totalmente ocupar o teu coração, e aí você vai falar, Deus, o que eu preciso de fazer para carregar o ID do Senhor? O que eu preciso de fazer para que aquelas pessoas no meu trabalho, Senhor, se arrependam e venham e se convertam a Ti? O que eu preciso de fazer na academia? O que eu preciso de fazer na escola? O quê? E então você começa a buscar. Amados, existe uma geração totalmente aprisionada, desesperada lá fora, cheias de espíritos malignos, escravos do pecado, pessoas sofrendo decepção, pessoas tirando a própria vida, porque já não sabem mais o que fazer, porque já esgotou a sua busca, já buscou na prostituição, já buscou nas drogas, já buscou nos amores, nas amizades, nas boates, na música, já buscou de tudo quanto é jeito, meus irmãos, e estão findando a sua vida. E o que a igreja está fazendo? Esses dias atrás eu falei, Senhor, o que mais eu preciso de fazer? Porque parece que as lágrimas já não fazem mais parte da igreja, as pessoas já não choram mais na sua presença, as pessoas já não estão glorificando mais na tua presença. Pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está faltando santidade, Senhor. Está faltando santidade. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos. É preciso ser santo.
como Ele é santo. Hebreus 12:14 fala assim, procurem viver em paz com todos, unidade, a igreja tem que ser unida. Procurem viver em paz com todos, procurem viver em paz com seus irmãos. Procurem estar unidos, porque é perigoso quando nós somos ovelhas fora do arraial. Nós temos que estar juntos, irmãos. Porque o lobo, ele procura a quem devorar. Ele está procurando a ovelha para devorar. E quando essa ovelha, quando ela sai do seu arraial, e ela começa a ir pelos lugares do mundo, ela começa a andar com um amigo que vai para boate, ela começa a andar com pessoas que usam drogas, pessoas... Irmãos, eu quero ser forte hoje. Eu não quero passar a mão hoje em relação a morrer, morte, inferno, nada disso. Porque isso é algo real, irmãos. As pessoas estão morrendo. E aqui Paulo está falando em Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Tem que ser algo que nós almejamos. O que é a santificação, amados? É nós sermos separados para o Senhor. Separados para Ele. Ser igreja, alcançar nível mais alto. Nós temos que estar puros, mano. Nós precisamos de ser puros. Precisamos de ser pessoas tementes ao Senhor. Não tem como a gente servir a dois senhores, como fala em Mateus 6, versículo 24. Não tem como nós servir a dois senhores, porque ou nós amaremos um e odiaremos o outro, ou senão nós dedicaremos a um e o outro será desprezado. Não tem como amar a Deus e as riquezas. E as riquezas não tem a ver apenas com dinheiro, irmãos. Riqueza é aquilo que é considerado de grande valor para você. Tem pessoas que dão mais valor nas coisas lá fora do mundo. Tem pessoas que dão mais valor em droga, em álcool, em relacionamento aonde a outra pessoa usa o corpo dele ou dela de qualquer maneira. Está faltando santificação, irmãos. Uma igreja não pode ser usada se ela não for santa. Sabe, ainda ontem à noite, eu lembro que era 1:30 da manhã, e o Senhor começou a me levar na palavra. E Ele começou a me levar em alguns versículos muito conhecidos, que é Mateus 7. Onde a palavra do Senhor diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Mas é isso que eu vou dizer: afastem-se de mim, não vos conheço, você que pratica a iniquidade. Mas espera aí, Alex, você está falando sobre carregar o ID, você está falando sobre a sua vocação, você está falando sobre o seu talento. Irmão, será que Deus está atrás apenas daquilo que nós conseguimos fazer? Porque os dons do Senhor, eles são irrevogáveis, diz a palavra. É algo que você recebeu. Então, quer dizer que fazer milagre, pôr a mão, alguém ser curado, eu expulsar um demônio no nome de Jesus, porque ele tem todo o principado, toda a potestade está debaixo dos pés de Jesus. Então, quando você usa o nome dele, se for da vontade dele, vai sair, meu irmão. Mas então você está dizendo que eu vou chegar nesse dia e Jesus vai dizer assim: eu não te conheço? Será que Deus ele está atrás de nós pelos dons, meu irmão? Mais importante do que o dom, ele quer o seu coração. Em Mateus 5 fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é um coração puro? É um coração que não está misturado com as coisas dessa terra. O que é um coração puro? Um coração que entendeu que ele é peregrino nesse lugar, que nós estamos aqui de passagem. Como diz em Hebreus 11, Abraão, ele habitou em terra prometida, como se fosse terra alheia, porque ele esperava o lugar, a cidade que era construída por Deus. Ele estava à espera desse lugar. O que é que nós temos estado à espera? Aonde tem estado o nosso coração? Meus irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Será que nós queremos vir nessa terra, viver alguns anos? Alguns vão viver 60, 70, 100 anos que seja. Meu irmão, nem que eu viver só 50. Mas o que importa, na verdade, é aquilo que me espera. É uma cidade não feita, é uma cidade não construída por mão de homens, mas pelo qual o construtor é o próprio Deus. Um lugar onde o ouro a gente pisa nele. Aqui é algo que tantos escavam, roubam, matam. Lá nós vamos pisar. É esse o lugar que eu estou trabalhando para chegar, Bruno. Esse é o meu lugar.
Essa é a minha identidade, por isso que eu estou entendendo, eu tenho que pregar, eu preciso ser testemunho. As pessoas precisam de olhar para a igreja e falar assim: nossa, cara, eu quero ser crente também, porque eu estou vendo que não é algo baseado em lei e ordenança. Quanta religiosidade existe hoje, quanta religiosidade tem. As pessoas acham que vai obedecer, vai fazer tudo direitinho, tudo forçado, mas não entendeu que tem que ser na intimidade, que tem que ser se santificando, porque através disso as suas lamparinas vão brilhar. Como Paulo fala em Filipenses 2, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, para que vocês sejam filhos irrepreensíveis e puros, inculpáveis filhos de Deus, em meio a uma geração pervertida e corrupta, pela qual vocês brilham como luzeiros. Amados, nós somos a luz desse mundo. Como Jesus diz, ele fala que a luz de vocês brilhem diante dos homens, para que o vosso Pai que estás no céu seja glorificado através das suas boas obras. Agora, obras e luz são duas coisas, meus irmãos. O que é a escuridão? A escuridão é o pecado. A escuridão é a ausência do Senhor no seu coração. Tem que ter a luz e tem que ter as boas obras. A fé sem obras, como diz Tiago, é morta. E o que nós temos colocado a nossa esperança? Aonde tem estado o coração da igreja? Aonde tem estado? Porque viver uma vida na presença do Senhor, meu irmão, você não vai aguentar ficar sem fazer o seu chamado. Eu descobri isso quando eu comecei a ter intimidade com o Senhor, a preparar palavras, a escrever músicas. Nem que não for lançado, eu não estou nem aí, meu irmão. É algo que eu faço com prazer, é algo que me aproxima de Deus, irmãos. É algo ali, eu e o Senhor. Você precisa descobrir qual é o seu chamado. Você precisa descobrir qual é o seu talento. E então você vai descobrir isso, você vai ter um propósito, você vai desenvolver o ID que o Senhor, que Jesus, Ele deixou para nós. Como nós lemos em Mateus, em Marcos, capítulo 16. Nós vamos carregar o nosso ID, nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos fazer isso com facilidade. Você vai chegar na igreja já esbanjando a presença do Senhor. Porque o teu copo está cheio. Se você pega um copo, você começa a encher ele de água, ele começa a transbordar. E aquela água que cai, aqueles que estão ao redor, eles vão bebendo. E a sede deles vão sendo saciada. E eles começam a ser cheios, meus irmãos. Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ser igreja. Vamos ser a pessoa que Deus te criou para ser. Só que existe uma última coisa que eu preciso falar, e eu não posso deixar de falar sobre isso, que é algo que tem faltado nas igrejas. Meus irmãos, a ovelha, todo grupo onde há ovelha tem que ter um líder. E o líder, obviamente, é o pastor. E a palavra de Deus fala assim que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas, meus irmãos, ele também estabeleceu um sacerdote nesse lugar. Ele também estabeleceu nesse lugar um homem que vai prezar pela nossa alma, pelo qual ele também prestará contas. E no nosso caso é o nosso pastor Glauber, um homem que tem pagado o preço. Eu tenho observado ele, meus irmãos. Eu já vi o nosso pastor, nós já choramos juntos. Eu já chorei, às vezes não na frente dele, mas depois eu já chorei orando por ele, porque eu falei: Senhor, por que ele está passando por isso? Eu conheço o coração desse homem, Senhor. Existe uma razão pelo qual o Senhor me colocou para andar com esse homem, Senhor. Eu sei que tem. As coisas não podem estar acontecendo, mas eu vou ser submisso a Ele, porque eu entendi que Deus colocou Ele na minha vida como autoridade. E toda a nossa igreja precisa de reconhecer que Deus colocou Ele como autoridade. Portanto, as coisas que o Senhor coloca no coração dele, nós temos que ir atrás. Há pouco tempo atrás, ele pegou e falou: Alex, é o seguinte, vai ter um requerimento agora para que qualquer pessoa que entrar no louvor, vai ter algo que ele tem que fazer. Ele tem que tirar um dia da semana para jejuar. E é algo que eu tenho dificuldade. Porque meu irmão comer é bom demais, né? É igual eles falam: o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não festa, que não sei o que e tal, mas o crente come, né?
E, meus irmãos, é difícil. Ainda mais a gente que gosta de vez em quando de ir para uma academia, né? A gente precisa de comer. Mas eu falei assim, eu vou ser submisso ao pastor Glauber. Você sabe por quê? Eu acredito que Deus usa a vida dele. Eu sei que Deus está usando esse homem para encher esse lugar, meus irmãos. Eu tenho visto cada vez mais o pastor Glauber, ele não é porque ele é bom, mas ele está pregando cada vez melhor. Ele está conseguindo fluir na presença cada vez melhor. Por quê? Porque ele está buscando no Senhor. Ele é o nosso líder. Nós temos que entender que Jesus é o cabeça da igreja. Mas aqui, o nosso pastor, ele zela pela nossa alma. Eu quero ler com os irmãos, pedir o Glauber para colocar Hebreus 13, 17. Olha, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês. Mais uma vez, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês. Como quem deve prestar contas. Meus irmãos, o pastor Glauber vai prestar contas pela nossa vida. E quantas vezes muitos pastores, às vezes eles exortam, como a palavra de Deus fala que nós temos que exortar em amor, porque faz parte do evangelho, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Se o Senhor está nos corrigindo, se ele está nos castigando, a palavra, ele usa isso, eu não estou recordando agora em qual capítulo, mas está em Hebreus também, que Deus, ele castiga aquele que eles amam. Então, se o pastor é o cabeça dessa igreja aqui na terra, o sacerdote, melhor dizer, então vai ter hora que ele vai ter que nos exortar. Mas alguns, quando são exortados, se afastam, se dispersam. É uma ovelha que sai do arraial e vai lá fora. E lá o lobo vem, como o Otoniel disse mais cedo. Sim. Como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Com alegria, irmão. E não. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Amados, é preciso falar mais alguma coisa? A palavra de Deus está aí. Eu quero deixar aqui as 4 coisas que eu falei. Primeiro, eu lembrei daquele que estava lá no início de tudo, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. O seu único filho, Pai, para morrer por nós. Jesus, nós precisamos ser igreja com propósito, nós precisamos de ser igreja com vocação, com santidade, e nós temos que ter submissão, primeiro a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e ao nosso pastor. Amados, vamos nos colocar de pé nesse momento. Jesus, oh meu Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento tão gostoso em tua presença, Deus. Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar, Jesus. A tua presença é real, Jesus. O Senhor ainda, Pai, tem encontrado na terra, Pai, homens e mulheres que clamam e chamam pelo seu nome, Senhor. Ainda tem aqueles que desejam mais, ainda tem aqueles que entendeu, Pai, que essa fonte de água viva, Pai, ela não tem fim, Pai, ela nunca teve começo, meio e nem fim, porque o Senhor é aquele que permanece para sempre, Jesus. Pai, venha fortalecer a tua igreja no nome de Jesus, Pai. Venha fortalecer a tua igreja no nome de Jesus, Pai. Eu coloco cada causa, eu coloco aqui, Senhor, todo o coração, Pai, em tuas mãos. Senhor, eu declaro no nome de Jesus que todo aquele que tem dúvida, que todo aquele, Pai, que tem estado amargurado, Pai, cansado, sobrecarregado, eu declaro que o Senhor diz a eles hoje: venha a mim, você, porque você achará descanso em mim. Grecabassúria. Pai, venha encher esse lugar, Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade, meu Deus e Pai. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.
Alex, ele está saindo melhor que a encomenda, né? Eu agradeço a Deus por isso, porque a gente tem, como eu tenho falado, a gente tem pregador de todo estilo nessa igreja. Amém? Eu queria dar oportunidade ao pastor Sérgio. Deus falou com ele, então a gente deixa ele falar, né? Assim, pode sentar. Quem sabe? O que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, assim, eu tenho observado o Alex, o Otton e o bonitão lá do teclado. E, Laura, eu quero dizer uma coisa para você, pastor. Existe um momento nas nossas vidas que Jesus ele priorizou 12 pessoas. Jesus ele não tinha uma... Não que ele não tinha, mas ele tinha uma prioridade. E a prioridade dele eram os discípulos. Uma igreja forte é uma igreja que faz discípulos. É uma igreja que promove pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, e você tem feito isso bem. E esses meninos, vou chamar assim, eles serão pastores de igrejas. Então eu vejo o Alex, o Otton, o bonitão lá, não vi ele pregar ainda, mas canta demais e toca ali. Ele é tipo um orquestra, ele é o maestro dessa banda. E eu tenho percebido aqui com você que é difícil você ver umas pessoas assim tão doce e gostoso a palavra deles. E são pessoas bem jovens ainda. Então esses meninos daqui uns 5 anos, eles vão estar explodindo no ministério nessa beardia. E você vai se alegrar, vocês vão falar assim, valeu a pena. Valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter passado. Porque o farol no mar, ele é um indicador do quê? Que você está chegando perto da terra. O farol na realidade é um seguro na vida de um marinheiro. É onde ele, como é que fala? Ele vai colocar o navio ao porto. E você tem sido isso na vida desses jovens pastores que serão um dia reconhecidos e farão algo para Deus. O Daniel também prega que eu falo, caraca, velho, por que Deus está falando com esse cara de jeito? Fala comigo aí. O Alex também é um cara extremamente top, eu gosto mais dele. Prega demais e sabe, tem essa pegada, eu acho isso muito top. E eles verdadeiramente, ele falou algo interessante quando ele te agradeceu. Existe alguém que está sendo na vida deles um farol. Muitas pessoas podem não perceber, mas e daí? Só percebe quem é um farol quando ele está no naufrágio, quando ele está em um alto mar. E ele não quer saber quem está lá dentro, ele quer saber que ele quer chegar lá. E quando ele chegar lá, ele não quer saber se o cara que está com a luz ligada é preto, branco, careca, gordo, magro, se sabe ler ou escrever. Mas ele quer alguém que ele possa empoitar ali o seu barco e agradecer e falar assim, mais uma vez Deus me abençoou. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Então, as almas são consequências. Pessoas são consequências. Quando você tem uma boa equipe. Quando você tem pessoas que te honram. Quando você tem pessoas que vivem o seu sonho. Você vive os sonhos dela. E isso é igreja. Isso se chama igreja. Ame, cuide, invista. Porque no seu tempo ela vai responder. Os cordeiros virão no processo que as ovelhas são bem cuidadas. Porque é o Senhor que acrescenta. Não é nossa vontade própria. A vontade a gente tem demais. Mas Deus trará as pessoas para este lugar a qual Ele tem chamado. Tem um processo. Dói, machuca. Mas não tem outro caminho. O caminho é estreito.
Deus, tudo tem um valor grande. Você vai ter que abrir mão de coisas que você nem imagina. Mas a sua libertação está no fato de você suportar o caminho estreito. E você verá tão coisas maravilhosas que Deus fará. Amém? Obrigado, pastor, obrigado. E isso é parte daquilo que nós conversamos. Isso você tem que se alegrar. Entendeu? Isso que ele falou é muito top. Esse reconhecimento de graça, sem nada em troca a não ser a parceria. Vem cá, meu queridão, toma. Obrigado. Aleluia. Olá. Bom dia, igreja. Estou aqui para falar de missões. Quem está animado falar de missões? Amém? Deus tem feito grandes coisas. O pastor Alberto tem compartilhado com a gente fotos, vídeos, né? E a gente, pelo menos, conversando com o Gleb, a gente se alegra muito, né, em poder ajudar esse ministério, né? E ele me agrada muito porque ele nunca reclamou, murmurou, está sempre com a gente nas orações, sempre agradecendo. E a gente tem que agradecer, né? Nós somos poucos, mas o pouco que nós somos aqui, a gente está fazendo muito lá, né? Então, vamos agradecer. Tem um versículo aqui, 1 Crônicas 16, 29. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Amém? Então, que nós possamos estar ofertando na vida daquelas pessoas que estão lá, que têm tão pouco, né? Ele compartilhou comigo que, infelizmente, eles não podem dar o alimento todos os dias. Então, tem dia que eles não podem ajudar. Então, imagina nós aqui, que temos tanta fartura, né? Então, que Deus possa tocar no seu coração essa manhã. Não precisa ser muito. Se você tem muito, lógico, vamos ofertar muito. Mas o pouco, gente, nem que seja 2, 3, nós temos, né, para ofertar, para ajudar. Porque quanto mais a gente ofertar, mais a gente vai poder ajudar. E quem sabe, um dia não vai faltar comida para eles. Porque hoje ainda falta. Então, que Deus possa tocar no coração de vocês para ofertar. Aqui nós temos um vídeo para compartilhar com vocês, tá bom? Amém? Aleluia, né? Aqui está o envelope, ó, bem bonitinho, ó. Isso é novo, hein? Envelope de missões para não ter erro, hein? Então, vocês usam esse envelope aqui para fazer a doação, por favor. Vamos levantar, vamos orar por eles. Vocês também possam estar orando durante a semana também por esse ministério. Eles realmente precisam de oração. Eles também correm, às vezes, perigo ao andar, porque é muito perigoso lá. Então, que vocês possam estar orando pela vida do pastor Alberto, da família dele e de todos que estão lá, tá bom?
Então vamos orar. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor nunca deixa faltar nada para nós na nossa casa. O Senhor tem trazido, Senhor, providência para todos nós, nunca deixando faltar. Que o Senhor possa levar lá na África, Senhor. Ó, Senhor, cubra aquela casa, pastor Alberto, a família dele, o ministério, todas aquelas crianças, aquelas famílias, que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, e não deixe faltar. Em nome de Jesus, guarda e cuida, Senhor. Cuida para que nunca falte e que nós possamos ter um coração, Senhor, bom para ofertar e para abençoar esse ministério. Em nome de Jesus, amém?